a Duda, estilista e consultora de imagem. Eu sou a Maria, advogada, consultora, pessoa que resolve todos os seus problemas. Estamos aqui hoje para falar sobre a crise dos 30. Teminha bom, né? A gente conversou no último episódio, a gente deu um leve gostinho pra vocês sobre crise dos 30. E hoje a gente vai aprofundar nesse tema, que é um tema comum a muitas pessoas, que você só descobre que ele é comum a muitas pessoas quando você está passando pela crise dos 30. A gente descobriu isso. E você não tá sozinha, né? Você não está sozinha. Você vai se identificar com tudo que a gente vai falar aqui. Só que antes da gente entrar sobre qualquer um desses assuntos, já vou falar pra você, deixa o seu like aqui, segue a gente no nosso canal, segue a gente lá no Spotify. Às vezes você não consegue entrar aqui pra ver o nosso belíssimo rostinho, mas tudo bem, você escuta a gente no Spotify, tá tudo certo. E segue a gente lá no Instagram também, @entremicaspodcast. E vamos começar? Bora começar. Vamos lá então. Amiga, em relação... antes da gente entrar na crise dos 30, quando você era criança, você tinha alguma expectativa sobre os 30? Você já tinha pensado alguma coisa tipo, putz, não, quando eu tiver 30 anos eu vou ser assim? Amiga, você até me perguntou isso antes da gente começar a gravar e eu fiquei com isso na cabeça e eu acho que eu era meio devagarinha, assim. Porque eu demorei até pra entender, assim, o que era os 30 anos, que era a idade que ia chegar e que era um marco, não sei o que. Então eu acho que ali na minha fase dos meus 17, 18 anos foi quando eu entendi realmente, né, o que ia acontecer da minha vida ali, que eu ia entrar na faculdade, eu ia trabalhar, e daí eu ia até a minha família. E aí que eu fui entender, e aí eu imaginava, eu acho que com 30 anos, ao olhar pra minha mãe também, eu acho que isso traz muito, acho que influencia muito na minha percepção, que a minha mãe, ela não foi mãe tão nova. E ela sempre falou isso pra mim, que ela não foi mãe nova, que a mãe dela foi mãe muito nova, que ela tinha sido mãe depois dos 30. Então eu acho que isso tornou essa fase pra mim mais leve. Nossa, né? Cara, que legal. E aí eu pensava muito sobre os 30 anos, eu já estar estável profissionalmente e num relacionamento legal, assim, sabe? Tipo, num relacionamento estável, não necessariamente já ser mãe. E eu acho que veio muito disso, assim, sabe? Da minha mãe sempre pontuar isso, que ela foi mãe tarde e que eu não precisava ser mãe nova, assim, sabe? Entendi, mas essa questão de ser mãe nunca foi aquele ponto que passou pela sua cabeça? Não, assim, e também assim, a maternidade nunca foi o meu grande sonho. Então eu acho que isso também tira uma pressão grande, né? Sim, com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza. Porque se não acontecer, não aconteceu, não é o meu grande sonho. Tem outras coisas que eu... fazer o quê, né? E pra você, como que era a sua expectativa dos 30, amiga? Gente, então, como vocês sabem, eu nasci em 94, né? Teve meu episódio de aniversário aí. A Duda fez 30 em agosto do ano passado e eu fiz 30. Vai fazer um mês. Na data da gravação desse episódio, fez um mês que eu fiz 30 anos. E aí, quando eu, pessoa noventista e tudo mais, na nossa época, os nossos grandes astros do rock, eles morriam aos 27 anos. Gente, eu era roqueira. E pra mim era tipo isso, eu me achava pouco, né? Eu, a grande estrela, linda, maravilhosa como eu, vou viver até os 27 anos também, e o que vier é lucro. Então pra mim era muito assim. Eu acho que a única coisa que... Eu não tinha muito essa noção de 30 anos, sabe? Pra mim, 30 anos eu já ia estar idosa. Era tipo isso, eu não tinha uma noção, assim. E a minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela era nova. Ela teve você novinha, né? A sua mãe acho que é bem mais nova que a minha. Sim. E aí, mas depois ela teve a gravidez do meu irmão, né? E aí, aconteceu que eu não tinha muitas perspectivas sobre os 30. Eu acho que era o tradicional que todo mundo falava, né? Você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que ter sua família, você tem que ter suas coisas. E eu sempre quis ser independente. Desde criança, eu sempre quis ser independente. Ter a minha própria casa, ter o meu próprio carro, ter as minhas próprias coisas. E quando eu cheguei aos 30 e essas coisas não se concretizaram, aí eu quase morri. Essa é a moral da história. Porque, querendo ou não, né, a gente cresce ouvindo todas essas histórias. E naquela época, os 30 anos eram muito diferentes daquilo que a gente tem isso hoje. Que eu acho, assim, que a nossa perspectiva de vida mudou, né? Assim, até se a gente for pensar que nem a minha avó materna já faleceu, né? E eu lembro da minha avó materna, ela faleceu com a mesma idade que a minha mãe tem hoje.
E quando eu lembro, as lembranças que eu tenho da minha avó, a minha avó era uma vovozinha, era uma senhorinha. Minha mãe eu não acho, eu acho uma mulher adulta, cheia de vida, jovem. Com Tipo, a minha certeza. mãe corre. Pra quem não sabe, eu só entrei no grupo de corrida por causa da minha mãe, né? Ela já correu minha maratona, eu não. Então ela é uma pessoa super ativa, né? Com certeza. Que tá ali, assim, apesar da idade dela, ela tem 58 anos, apesar de ter uma idade, já tá quase ali entrando na terceira idade, apesar disso ela tem uma vida muito ativa e eu Não, acho ela jovem. ninguém diz, de verdade. Você vê a mãe da Duda, você não diz que ela tem essa idade, cara. Né? Então, assim, eu acho que também mudou essa perspectiva. Antigamente as pessoas morriam mais cedo, a expectativa de vida era mais cedo. Então, com 30 já tinha que estar tudo resolvido mesmo, porque vai morrer. Olha, esse é um ponto de vista, entendeu? Não, esse é o ponto de vista. Pra mim foi muito isso. Foi muito isso, assim, de... Pô, com 30 anos já era pra... Já era pra tudo encaminhado. Eu acho que pra maioria das pessoas, com 30 anos a sua vida já tinha que estar toda encaminhada e toda resolvida. E era o ponto de você estar trabalhando pra manter a sua casa ou pra manter a sua família e tudo certo. Mas ninguém nunca chegou pra gente e falou assim... Isso aí que vocês estão vivendo hoje, essa era da tecnologia, que na época a gente pegou toda a ascensão, a gente né? pegou a ascensão da tecnologia. Na internet, na vida. Porque certeza. quando até se a gente for pegar os colégios, o trabalho de colégio, a gente não fazia com internet, a gente fazia com livro. A gente comprava enciclopédia. Pra fazer os trabalhos do colégio. Então, assim, pra gente é uma situação nova. É muito novo isso que a gente tá vivendo. É um mundo novo, É um mundo muito novo. Então, assim, gente, pra mim, isso é a minha experiência, assim. Quando entrou o começo do ano, que foi mais ou menos uns 5, 6 meses antes de eu completar os 30 anos, eu comecei a colapsar. De verdade, assim, eu tinha crise quase todo dia, eu ficava mal, eu ficava me sentindo péssima, porque eu não comprei minha casa, porque eu não comprei meu carro, porque eu não passei no concurso, porque nada disso. E aí eu acho que muitas das coisas que depois eu fui procurar, buscar saber o porquê, e é o que acontece quando as pessoas que estão nos 30 vão atrás pra saber o porquê. Descobre que a situação geral mudou muito em relação a imóveis, em relação a veículos, em relação à profissão. Tipo, o mundo não é mais o mesmo, a economia não é mais a mesma, a nossa moeda já não vale a mesma coisa. Não, né? com certeza. Tipo, na época dos nossos pais, o Tocantins estava sendo criado, gente. Então, assim, pra você conseguir um lote aqui, você chegava e falava assim, é meu. Não, amiga, não era assim. Não era assim, mas era muito mais fácil do que atualmente, cara. Hoje em Sim. dia, se a gente for ver o preço dos Não, imóveis claro. em Palmas, é uma coisa absurda. Não, e ainda mais assim, pensa assim, porque pra quem não sabe, tá, ó, Entre Micas também é cultura. O Tocantins era o antigo Goiás e foi dividido na Constituição de 88. Sim. Na Constituição de 88 foi dividido e criado um estado novo. Ou seja, era o interiorzão do interiorzão. Não tinha acesso, não tinha estrada, não tinha aeroporto, não tinha como chegar aqui. Tinha nada, só tinha pó. Então só tinha terra. E aí, o que tinha aqui, ninguém queria, né? Ninguém queria um terreno aqui, porque daí tem que pagar o imposto, tem que pagar... Então as pessoas que vieram pra cá tiveram essa oportunidade. E os nossos pais foram muito visionários de enxergar isso, de topar vir aqui, passar esse perrengue. Só que a Palmas que a gente pegou não é mais a mesma Não que é, eles gente, pegaram. não é. É muito diferente, tá? Hoje em dia. Inclu- A cidade ainda é um ovinho. Inclusive hoje de manhã eu tava saindo da academia pleníssima. E quem diria que eu iria cruzar com a Duda correndo na cidade? Entendeu? É o tipo de coisa que parece novela. Que parece que a cidade inteira, o universo conspira para as pessoas se encontrarem. É Palmas, é que a cidade é pequena. Tipo, shopping tem um. Não, tem 1,5. Tem 2, 1,5. Né, tem 1,5. E aí, assim, então, todo mundo vai no mesmo shopping, né? Aqui é muito comum a gente se encontrar. Mas assim, de modo geral, a cidade cresceu bastante. Aqui o turismo agora tá gigantesco. E se a gente até for pegar, amiga, comparação, por exemplo, pega São Paulo com 30 anos. Pega Goiânia com 30 anos. Não era nada. Pega Palmas com 30 anos. É coisa pra caramba, assim. É uma cidade muito grande pra idade que ela tem. É verdade. Palmas é bom demais. Cara. Quem falar que não é clubista, Palmas é literalmente o melhor lugar do mundo, tirando o calor. Tirando o calor, calor Hoje é tá quente pra caramba, gente, você não tem noção.
Mas então, tudo isso muda muito, né? No caso, o meu pai, ele veio pra cá ele trabalhava na Eletrobras, que antigamente chamava Eletronorte. E aí ele passou no concurso e tudo mais. E eles queriam mandar a gente pra cá, pro Tocantins. E aí meu pai viu a oportunidade e falou, não, pode me mandar, vambora, tamo junto. E veio pra cá. No começo, assim, foi bem... né, tipo, não tinha. Não tinha então, família, rua, não tinha estrutura, não tinha não tinha. A rua que eu cresci, a gente meio que cresceu todo mundo junto, as pessoas que tiveram seus lotes lá, continua com eles até hoje. Mas assim, a gente viu literalmente aquela rua sair do pó pra um lugar super bem localizado, né? A gente viu a cidade, ela crescer, ela se construir, ela se desenvolver. Isso foi muito bom pra Na nossa época tinha o quê? 3 escolas? 2 escolas, 3 escolas, gente. Era... Pra vocês terem ideia, gente, vou contar uma coisa aqui. Eu não sabia que não existia colégio que não era religioso. Por quê? Aqui tinha o Marista, religioso. E a Ubra, religiosa. E eu acho que o São Francisco, amigo. Não, o São Francisco foi muito depois. É uma Madre Cleia. Os 3. Então, pra mim, colégio era sempre religioso. É exatamente isso. Essa era a nossa realidade. Então, assim, era muito, muito diferente. Até na época, hoje eu estudo pra concurso, né? Vocês já sabem, contei aí no episódio de updates. É uma das 1000 coisas que eu faço, porque eu sou 1001 utilidades. Se você ainda não sabe, eu sou literalmente 1001 utilidades. E uma das coisas que eu faço é estudar pra concurso. E é bizarro você ver a diferença de como era uma prova de concurso antigamente pra uma prova de concurso atualmente. E muitas das coisas, às vezes eu tenho conversas super capciosas com meu pai, porque na época ele passou no concurso, ele era muito novo. E a Maria já falou que ela é competitiva. Só um pouquinho. Ela passou na OAB antes do pai dela, então ó, o concurso aí, ó. A pressão que ela mesma se põe. Exatamente. E aí, gente, meu pai, eu tava tentando explicar isso pra ele, deixa claro, porque às vezes a visão que ele tem é muito antiga. Ele então fala, vai meu Deus, cobrar mas coisas prova era tão básicas. fácil, aquela Vai cobrar coisas mais básicas. Então, antigamente cobrava a Constituição. Isso aqui tá de acordo com a Constituição? Eram umas perguntas muito óbvias. Amiga, e qual era o tamanho da Constituição naquela época e o tamanho da Constituição hoje em dia? Gente, Então, assim, tem muitas diferenças. Hoje em dia você precisa saber o posicionamento da segunda turma do STJ, senão você não passa. E é muito complexo. E isso é muito por causa da tecnologia. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação de uma forma muito fácil. Tipo, muito fácil. Coisa que a gente não consegue imaginar. Um dos meus maiores choques de realidade, que às vezes eu paro e fico, gente, isso aqui não é possível, foi em relação a exatas, assim. Hoje em dia, se você entra no YouTube da vida, gente, você aprende tudo. Tudo! Tudo, de verdade, tudo. E na nossa época, eu sofria de um tanto, vocês não têm noção. Eu sofria demais. Eu não conseguia aprender matemática de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, e no YouTube tem de tudo quanto é jeito, ensinando, Sim. explicando, de trás pra frente pra trás. Não, né? E você vê como a didática é muito diferente, como era desenvolvida. E quando a gente entrou nesse mundo de escola, de prova, disso e aquilo, que hoje em dia é super instagramável, as pessoas fazem os seus story vlogs, tudo certo. Antigamente não existia isso e também não existia essa coisa de facilidade. Ou era do jeito daquele professor, ou não existia outro jeito. Não, e é assim, eles às vezes até... Eu lembro que tinha esse BO no nosso colégio, que a professora, ele via como você desenvolveu. Se você não desenvolveu do jeito que ele ensinou e a resposta estava certa, ele considerava errado. Então, assim, gente, é muito surreal parar e pensar esse momento que a gente tá hoje. Às vezes, quando eu paro pra pensar sobre isso, a minha cabeça explode. Eu fico maluca, de verdade. Porque parece muita coisa, assim... Aconteceu muito rápido. E pra mim, chegar aos 30 foi literalmente isso. Aconteceu muito rápido. E não parece que... Passou todo esse tempo. Exatamente. Pra mim, não parece que passou todo esse tempo. Assim, eu respiro e eu, sei lá, eu volto nos meus tempos de que eu brincava lá na rua com os meus amigos e tava tudo certo. Não tinha problemas. E hoje em dia, eu fico pensando, nossa, como que um dia só tem 24 horas, gente? Como é que pode um negócio desse? O dia só ter 24 horas e eu precisar de pelo menos umas 48 pra resolver tudo. Por dia. Por dia, porque amanhã tem mais. Com certeza, sabe? E a gente tinha muito essa ingenuidade de falar assim, ai, não, nossa, fiz muita coisa hoje. Gente, eu Estudei era pra mestre em prova. falar isso.
Ai, nossa, eu tô muito cansado, estudei muito hoje. Gente, eu tinha aula de manhã, estudava um pouquinho à tarde. Quando eu tava no terceiro ano era um pouco mais puxado, porque eu estudava de manhã, de tarde e à noite, mas assim, não era nada comparado a todos os BOs que a gente precisa resolver na nossa vida adulta. A gente não tinha conta pra pagar, não tinha boleto, não tinha cartão de crédito, não tinha, se eu focar em fazer isso daqui, eu vou ter que abrir mão de outras coisas. E eu realmente estou disposta a abrir mão dessa outra coisa. Então, como que eu consigo conciliar tudo que eu preciso fazer sem surtar? E isso pra mim, gente, isso pra mim pesou demais. Assim, demais. Como foi pra você, amiga? Então, até agora quando eu fiquei pensando assim, quando que foi que bateu a minha crise dos 30, eu acho que ela bateu quando eu casei. Eu casei... Casou? Não, e assim, eu casei com um mês antes de fazer 29 anos. E aí a gente casou, foi pra lua de mel e quando a gente voltou, eu voltei muito... eu tava com um emprego na época, você lembra qual era? Eu tava com um emprego mais ou menos organizado, assim, né? E aí eu foquei, né, nele até o final do ano, e aí no final do ano, faltava, então assim, eu faço aniversário em agosto, então no final do ano faltava 8 meses pra eu fazer 30, né? Eu saí desse lugar e aí foi quando eu realmente senti a necessidade de, tipo, tá, eu preciso resolver a minha vida, sabe? Tipo, porque eu não tinha mais minha mãe e meu pai pra me acolher, tudo bem, tinha o Fábio, meu marido, beleza, mas acaba que você olha muito, tá, ele tá ali cuidando da gente, eu também preciso fazer minha parte, preciso me mexer. Né? Tipo, é alguém que... Você não é a não assim, não é alguém que assim, eu acho que quando é diferente quando a gente olha pra pai e mãe, o pai e mãe, eles são responsáveis por nós. A gente cresce vendo aquela pessoa como responsável por nós, né? Quando você olha pro seu cônjuge, você não olha ele, tipo, essa pessoa é responsável por mim, ela tem a obrigação de... Não tem, né? Ela faz ali até porque um casamento precisa funcionar como uma engrenagem, né? As partes precisam estar perfeitamente alinhadinhas pro negócio. E aí eu acho que veio muito desse negócio, tá, beleza, o meu relacionamento estável eu tenho com 30 anos, né? E a minha profissão, como tá? E aí isso eu acho que me deu muito uma tristeza muito grande nessa época, porque eu pensei, caralho, eu já tô há tanto tempo fazendo o que eu faço e eu não tenho nada. Né? Foi exatamente isso que eu senti, gente. Foi exatamente isso que eu senti, spoiler. Foi exatamente a mesma sensação, a mesma tristeza, os mesmos questionamentos de a gente ficou até agora fazendo isso, mas e aí? E cadê as coisas? E meu mesmo, o que é meu, sabe? E aí eu comecei eu acho que com essa idade eu comecei a olhar mais pras coisas, a perceber, a reparar. É como se eu fosse tirando uma venda, sabe? E aí eu fui vendo realmente que o meu dia tem 24 horas, que é pouco pra caralho, que não dá tempo de eu ser esposa, ser adulta, ser dona de casa e ser a profissional que eu quero ser e ainda estar presente na casa da minha mãe, ajudar minha família, do jeito que... Tipo... Não dá. Eu tenho que escolher, alguma coisa vai cair. E aí eu acho que foi muito esse momento de sentar, olhar, entender o que é prioridade e priorizar. O resto vai cair, vai ser ruim. Com certeza. Eu tô passando por esse momento agora, a gente conversou no último episódio. Eu comentei com vocês sobre essas minhas dificuldades. Eu sempre tive dificuldade de impor limites. E é uma coisa que eu vejo como extremamente necessária nesse ponto da minha vida agora. Então, pra mim, tá sendo muito complicado. Primeiro, essa questão da profissão, que já é um assunto velho aqui no Entre Micas. Nossa, gente, eu conversei tanto com vocês sobre isso. Porque ao mesmo tempo que eu gosto de ser advogada, eu gosto de fazer minha consultoria, eu gosto de fazer tudo, eu gosto. E você é boa. E eu sou boa no que eu faço. E você tem resultado. E eu tenho resultado. Então, eu sou muito boa nisso. Só que quando eu fui chegando perto dos 30... me deu aquele estalo de, mas será que é isso mesmo que eu quero? O que eu quero de verdade, sabe? Tipo, não foi isso que eu escolhi, porque na realidade não foi isso que eu escolhi, mas eu também nunca pensei em outra coisa que eu pudesse escolher. Coisa, né? Entende? Então, pra mim, esse choque de, não fui eu que escolhi, mas eu tô aqui agora, o que eu faço? É a minha vida. É a minha vida, eu sou mestre em Direito, mas ao mesmo tempo... eu sou advogada, mas ao mesmo tempo eu presto consultoria, que as minhas consultorias não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Eu atuo no penal, eu atuo no trabalhista, eu atuo no civil, eu atuo em tudo. E aí eu parei e fiquei, gente, eu sou o pato. O que é o pato? O que é o pato? O pato, ele anda, ele nada, ele voa e ele faz tudo mal feito. Entendeu? Tipo assim, ele não
coisa só. E eu me identifiquei muito com o Pato. Porque é muita coisa. Então, tem as minhas responsabilidades lá em casa, que eu nunca fui de dizer não pra ninguém. E nesse momento eu tô precisando falar alguns nãos. E pra mim isso tem sido... internamente tem sido difícil, tá né? sendo muito, muito difícil pra mim. Porque assim, o mais difícil não é você se indispor com a pessoa, é você se indispor com você. Você fala, tipo, eu tô fico mal negando comigo. ajuda pra pessoa, É, né? exatamente. Então é aquela coisa de eu me sentir mal comigo, tipo, putz, como que eu não tô dando conta de fazer isso? E eu sempre fui o alicerce de tudo. Então, em relação aos meus relacionamentos, em relação à minha vida, em relação à minha profissão, eu sempre fui forte, eu sempre fui a pilastra de concreto gigantesca que segura tudo. Só que eu não... Isso pra mim é tão comum que eu não sei o momento que, beleza, Maria, você não precisa ser uma parede, você pode ser só um tijolinho e tá tudo certo. E isso pra mim tá sendo muito desafiador, porque eu sou muito perfeccionista, cara. Eu sou muito perfeccionista. Então, se eu for fazer uma coisa, eu vou ser a melhor no que eu faço. Eu nunca, em nenhum aspecto da minha vida, em nenhum momento, nunca eu entro em alguma coisa pra ser medíocre, pra ser médio, pra ser igual a todo mundo. Eu não sou essa pessoa. Então eu sou muito perfeccionista. Só que chegou os 30. Não consegui minha casa, não consegui meu carro, não consegui. E isso, pra mim, foi um tapão na minha cara de tipo, Maria, beleza, da forma que você tá fazendo não funciona. Então isso que você tá fazendo hoje não funciona. Vamos procurar outra opção. Então foi isso, né? Cheguei com as meninas, sentei, desabafei, chorei. Choramos todas, né? Todo mundo chorou porque tava todo mundo no mesmo barco. Porque como pode um carro popular custar uma casa? Como pode uma casa custar um rim? Então assim, sabe? É muito bizarro a gente parar pra pensar e falar assim, poxa, na época dos meus pais era eu sei que os pais tinham as dificuldades e tudo mais, gente, eu reconheço, tá? Naquela época não era que o dinheiro saía flutuando, não. Mas, gente... a realidade era outra. Era outra realidade. O preço das coisas atualmente é absurdo. É absurdo de um nível que a gente fica, putz, como isso aqui é possível? Como que em algum ponto da vida os meus pais conseguiram juntar todo esse dinheiro? E o ponto é esse, eles não conseguiram juntar todo esse dinheiro. É porque eles conseguiram juntar o necessário. A gente tá num ponto, nos nossos 30 anos aí, quem é noventista, de que é muito difícil a gente ter uma perspectiva de... beleza, a gente vai conseguir juntar essa grana e tá tudo certo. As pessoas dos 30, né, a galera noventista, é tudo endividado, pô. Todo mundo é endividado. Porque não tem condições de você juntar toda essa grana pra você comprar coisas à vista, por exemplo, igual eu amo fazer. Não tem condições. Amiga, eu e o Fábio somos assim, ó, é um casamento, eu, o Fábio e o cartão de crédito. Não, gente, sério. Então, assim, a gente, quando chega os 30, eu acho que o principal que dá aquela ansiedade, que dá aquele medo, é você finalmente se deparar com, beleza, agora depende só de mim. Eu acho que é muito isso, assim, sabe? Eu ia até te perguntar, o que você sentiu que mudou em você dos 30 anos? Não, pra mim, eu senti que agora depende só de mim. Eu não posso mais continuar colocando essas barreiras que eu sempre utilizei na minha vida pra me... não seria essa palavra, mas eu não posso continuar usando as mesmas desculpas que eu usei nos últimos 10 anos, por exemplo, pra fugir das responsabilidades pelas coisas que eu quero. Porque igual, por exemplo, nossa, eu precisava tanto trabalhar nisso daqui hoje, só que a minha mãe precisa que eu faça todas essas coisas aqui, então eu vou fazer isso aqui pra ajudar. Tá, mas isso aqui que eu preciso fazer pra conseguir daqui um tempo ter o meu dinheiro, ter a minha casa, ter o meu carro. E aí, quando você escolhe isso aqui, você tem que estar disposto a lidar com todas as consequências de... não são todas as pessoas que vão aceitar isso que você está fazendo, porque se até então você se comportava de uma forma e você começa a se comportar de outra, vão achar que aconteceu alguma coisa, vão achar que você tá diferente. Que você tá mudado, que alguém te influenciou, que alguém te influenciou, que a nossa amizade. As amizades, o relacionamento, tudo isso tá virando a sua cabeça. Só que, gente, sério, é isso, entendeu?
se você se prioriza e você não prioriza os outros, e você continua utilizando o priorizar os outros como desculpa para não fazer o que você precisa fazer por você, não tem como você responsabilizar o outro. Eu acho que Porque o outro não vai te obrigar a... Ele não pode te obrigar a fazer as coisas que você tem que fazer por eles. E ele também não pode ser utilizado como uma desculpa pra você fugir das suas responsabilidades. E isso, pra mim, nos últimos 10 anos, gente, é a minha realidade. Então é tipo assim, nossa, mas todo mundo precisa de mim. Nossa, mas todo mundo precisa de mim. Tá, mas eu preciso de mim também, porque se eu não fizer por mim, mano, como que eu vou conseguir as coisas? Exatamente. Eu acho que os 30, a crise dos 30 também, ela bateu exatamente do mesmo jeito pra mim. Eu acho que ela foi esse choque de eu entender que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Que as pessoas estão correndo atrás dos dela, cada um tá resolvendo o seu e ninguém tá errado. O que é errado, eu acho, é exigir que a outra pessoa esteja disponível. Que nem assim quando eu falo, né, quando a gente se indispõe, quando a gente briga, quando a gente traz, tipo, que, né, a rotina da casa tá demandando muito de mim. Não é chegar pra família e falar, olha, não contem mais comigo, eu não tô... Contem comigo, eu tô aqui no que eu puder fazer, eu vou ajudar, mas quando eu não puder, eu quero poder falar e eu quero que vocês entendam. E se não entender, paciência. Vai ficar climão, vai ficar chato, né? Exatamente. Eu acho que é bancar isso, tancar essa decisão, assim, porque nos 30 você vê, assim, tipo, tá, se eu não for lá atender meu cliente, entrar no EPROC e fazer não sei o que lá, do não sei o que, ninguém vai fazer, ninguém vai atender, sua mãe não vai deixar de fazer. Com certeza, e assim, tem algumas situações que você se recusa a enxergar. Você mesmo se recusa a enxergar pra não, assim, ai, não, mas não é assim também, tipo, não, mas não é tão assim. E eu acho que por eu ter aquele meu lado meio apaziguador, de não querer me indispor com as pessoas, de querer tentar resolver tudo da forma mais pacífica possível, eu sempre meio que me condicionei a falar assim, beleza, Maria, o dos outros são mais importantes do que os seus. E isso foi sendo a minha verdade absoluta por muito tempo. Até que eu dei um estalo na minha cabeça e eu até li em algum lugar falando sobre essa questão de quando muitas pessoas dependem de você e quando você se acha, quando você se coloca nesse papel de ser super poderosa e tal, quanto mais você oferece para as pessoas, mais elas vão usar dessa boa forma, né? Tipo, você quer ajudar? Então tá bom, então você vai ajudar. E aí sempre tem uma coisa a mais, sempre tem algo a mais, sempre tem uma porque a pessoa vai testando até onde ela pode ir, né? Exatamente. Então, e assim, nem é por mal isso, assim, é natural. Eu acho que a gente deve fazer isso com os outros também, com quem ajuda a gente. Não, com certeza é assim. Só que eu acho que pra mim, nesses últimos meses, assim, tem... primeiro que refletiu muito na minha autoestima, assim, acho que a crise dos 30 refletiu muito na minha autoestima. Não visualmente, esteticamente, tipo, pra mim, eu tenho a mesma cara desde que eu tenho 17 anos. Mas na forma do que você enxergar suas conquistas, né? Exatamente. É mais relacionado, eu tinha essas expectativas e eu não alcancei essas expectativas, então eu preciso lidar com a frustração das escolhas que eu fiz naquele momento. Então... Tipo, eu tive que sentar com a Maria mesma, né? Botei a Maria aí, eu fiquei a Maria aqui e falei assim, minha querida, é o seguinte, se a gente continuar fazendo as mesmas escolhas, não tem como, você vai chegar nos 40 e vai estar do mesmo jeito, no mesmo lugar. Então, se você não muda alguma coisa, vai continuar do mesmo jeito. E eu acho que essa, pra mim, é uma das piores partes de tudo. Eu também tive essa conversa comigo mesma. Eu acho que a gente sempre tem, né? Conta aqui pra gente se você tem... Você conversa com você mesmo? Se você não conversa com você mesmo, só lamento por você. Mas, assim... Eu também tive essa conversa comigo de colocar, tá, vambora, Duda. Eu e você e eu, e nós duas estamos aqui. Vamos juntas, porque... Mas assim, amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você casou e tudo mais, teve aquela época que você tinha desenvolvido a coleção com a mulher que foi super escrota contigo depois, que você falou, tipo, beleza, eu vou trabalhar para mim. Em algum momento você falou assim, putz, eu não sei se isso aqui é o que eu quero fazer, ou eu não sei se isso aqui é o certo, eu deveria procurar um emprego tradicional. Então, eu parei muito pra mim ali naquele momento, daquela que eu tava muito perdida, assim, tipo, nesse sentido profissional, eu olhei pra mim e falei, tá, o que eu sei fazer pra ganhar dinheiro? O
que eu sei fazer? Tá, eu sei trabalhar com moda, sei trabalhar com estilo, sei trabalhar com roupa. Tá, hoje, o que eu já fiz? Tá, já fiz isso, já fiz aquilo. O que eu gostava de fazer? Então, foi muito sincera de sentar comigo. Tá, e o que dá pra fazer? Então, sabe? Disso tudo que eu já peguei, é isso aqui que funciona. Isso aqui que eu gostava de fazer era isso. E que eu preciso melhorar essa minha habilidade. E aí, fui atrás de estudar, fui atrás de mentoria, atrás de colocar em prática, atrás de fazer tudo isso, né? Mas você nunca cogitou a possibilidade depois de falar assim, putz, nossa, mas será que o eu por eu mesma é o suficiente? Eu nunca pensei isso por estar em Palmas, sendo muito sincera, porque em Palmas eu vou trabalhar onde? Não tenho onde trabalhar aqui, sabe? Sendo formada em moda, eu não tenho onde trabalhar, sabe? Aqui em Palmas, se você entra no LinkedIn, inclusive isso é uma crítica para os empresários de Palmas, viu? Você entra no LinkedIn, vai procurar emprego, não tem emprego. Só tem caixa de supermercado, vendedor de loja. E assim, gente, a gente não vai conseguir crescer uma cidade sem fazer um crescimento empresarial, sem ter plano de carreira dentro de empresa. É importante, não é mesmo? Vem aí. Então, e aí assim, olhando para o mercado, olhando para Palmas e vendo que as empresas aqui têm serviço operacional ou dono de negócio, ou eu vou abrir um negócio ou eu vou empreender na área de serviço. O meu trabalho, o que eu sei fazer é serviço. Abrir uma marca de moda eu não tenho caixa hoje para isso e eu não vou fazer agora. Então, sendo muito realista e olhando para a situação, isso é que eu tenho que fazer dar certo, eu não tenho outra opção. A outra opção qual seria? Ir embora de Palmas. Sim, eu e o Fábio, a gente cogitou ir embora de Palmas, a gente pensou outras cidades pra gente ir, mandei currículo, né? Acabou que não apareceu nada muito bom, não marquei entrevista, mas a gente tava cogitando várias possibilidades. Essa foi uma possibilidade que a gente chegou a conversar sobre ela. Porque realmente... Aqui, gente, é igual aquilo que a gente falou bem no comecinho do episódio, é muito fechado. E aqui é uma cidade muito política. Então, é muito funcionarismo público. Eu acho que o nome é esse. Tem muito funcionário público, então o pessoal não tem essa visão que a Duda falou mesmo. É mais... Aqui o mercado da moda abre uma lojinha e tá tudo certo. Abre uma... Tipo, eu amo moda, tenho loja de moda. Não, beleza, tudo bem, tranquilo, mas assim, mas indústria da moda, fábrica, verdade. não tem, assim, sabe? E até outros mercados. É muito isso, assim, ou é vendedor, ou é serviço operacional, caixa, empresa, ou é o dono. A gente não tem cultura de empresa empresarial. Então, tipo assim, nunca vai virar uma Faria Lima, vai trabalhar onde? É verdade. Aqui falta, e é uma das críticas que eu... Não é bem um dos receios que eu recebo muito quando eu vou conversar com os meus amigos que são empreendedores e que têm empresas, falar sobre essa questão. Tipo, aqui é meio que complexo falar sobre plano de carreira, porque como é que vai fazer, gente? Vai subir pra onde? Só se for virar dono no lugar da pessoa que é dona, entendeu? Exatamente, Amiga, e agora, expectativas, projeções para os próximos 30? Os próximos 30? Eu achei que você ia falar os próximos 10. Não, os próximos 30, pô. Os próximos 30, bom, 60. Como que eu me imagino com 60 anos? Aí eu me imagino aposentada, vai. Eu acho que nos próximos 30 eu vou conseguir arrumar um jeito de ter resolvido essa parte. Já de ter que... Não aposentada sem trabalhar, mas aposentada no sentido de, tipo, mais estável profissionalmente, assim, sabe? Mais resolvida, com tudo mais encaminhado, mais seguro, mais estruturado. Eu tenho muito um plano de crescer né, o Duda Inc. E eu gostaria de que em 30 anos isso já fosse profissionalmente e pessoalmente. Pessoalmente eu não sei se eu vou ter filho, amiga. Ainda. Tá, mas e aí? Assim, eu pretendo ficar casada ainda, né? O que eu falo pro Fábio, assim, filho eu nunca soube se eu queria ter. Mas o casamento eu sempre quis ter por causa da companhia. Sim. De viver a vida junto, de topar, de estar junto, de fazer desafio, de vamos viajar, vamos guardar dinheiro, vamos economizar, vamos treinar, vamos, sabe, tipo, ter essa companhia de estar junto. Vamos encher a cara, vamos dormir a tatá, enfim. Só coisa boa. Ai, gente, eu acho que profissionalmente eu tenho muitas vertentes. Eu espero que nos próximos 30 anos eu consiga ser um pouco menos querer agarrar o mundo com as pernas, entendeu? Porque eu ainda sou essa pessoa, eu quero agarrar o mundo com as pernas, eu quero que todas as possibilidades, eu quero todas as possibilidades.
Então, pra mim, não é só, a Maria vai ser advogada disso daqui, a Maria vai ser advogada nessa área aqui, a Maria vai mexer com consultoria, Não, a Maria quer tudo. É isso. Então, assim, eu espero estar um pouco mais quieta profissionalmente, assim. Não mais encaminhada, mais de... Não, encaminhada, com certeza, tudo, mas assim... Focada. Me conhecendo do jeito que eu conheço, gente, é capaz daqui nos próximos 30 anos eu seja, sei lá, eu esteja vendendo a minha arte na praia e tá tudo certo. Porque ou assim, ou daqui 30 anos você já voltou pro direito, mas você já saiu, já foi pro outro lugar, nada a ver, e daqui 30 anos já voltou de novo. Exatamente, gente, a Maria tem dessas, cara. Então eu acho que nos próximos 30 aí tem muita coisa, mas eu acho assim, que de tudo mesmo, assim. Profissionalmente falando, eu acho que nos próximos 30, esse meu lado de empreender vai ser muito maior do que o lado de querer trabalhar para outras pessoas. Eu acho que uma das coisas que os 30 me ensinaram muito bem é que as pessoas, elas gostam muito de você. Elas acham que o seu trabalho é foda. Elas acham que você é incrível, desde que você não seja melhor que elas. Isso é verdade. Enquanto você continua trabalhando para outras pessoas, provavelmente, se você se destaca um pouquinho a mais, ou provavelmente se você é um pouquinho fora da curva, de alguma forma vão arrumar alguma coisa pra te podar, ou pra... Não pode ser assim, ou não pode ser assado. E eu sou muito explosiva, eu sou muito espontânea, e eu não me enxergo mais dentro de uma empresa fechada, por exemplo, assim, sabe? Algo que eu dependa de outra pessoa, algo que precise de uma indicação. Por que eu acho que o concurso, por que eu faço concurso? Mas vai fazer concurso. Gente, porque o concurso, se eu passar, é pelo meu mérito, eu não vou precisar puxar saco de ninguém. É verdade. Então, assim, eu vou passar nele pelo meu mérito e tá tudo certo. Se eu empreender, eu vou empreender no meu nome, no meu negócio. Então, do seu jeito. Do meu jeito. Se der certo, o mérito é seu. Se der errado, o mérito é meu. Se der errado, o demérito é meu e tá tudo certo. Eu ia falar a culpa, eu nem sabia que existia essa palavra. Conversar com a advogada. Enfim, eu acho que dos 30 que eu posso tirar, essa experiência pra mim, assim, foi demais, assim. Gente, olha, se eu puder deixar outro conselho pra você que não completou 30 e tá aí nesse negócio de querendo arrumar emprego de qualquer forma pra outras pessoas e não investir no seu nome, isso também é outra coisa que as pessoas... Eu acho que depende aonde a pessoa tá, amiga. Não, com certeza. Tipo, se ela estiver em Palmas, eu acho burrice a pessoa se dedicar na empresa privada, com gente. certeza. Mas assim, foi até no livro de limites que eu li isso, tá, gente? Aquele livro, ele tem transformado a minha vida. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você deve fazer a seguinte pergunta. Você enxerga essa empresa aqui como uma família? Se a resposta for sim, caia fora. Ah, é? Sim. Porque quando a gente traz o status de família, indiretamente cria-se aquele vínculo emocional de você não pode dizer não pra isso, porque nós somos uma família. Como assim você não vai querer fazer hora extra? Nós somos uma família. Olha só. E isso, gente, isso quase explodiu a minha cabeça, porque eu tive uma péssima experiência em uma empresa que era Good Vibes Família. Entendeu? E depois eu parei e fiquei, foi um soco no estômago, né? Foi demais. Então, se você não tinha escutado isso até agora, se eu fosse você, eu ficaria bem esperto, inclusive. Então, tome cuidado com a empresa. Tome cuidado pra você não gastar toda a sua energia em uma coisa que daqui a um tempo ela não vai te trazer aquilo que você merece. Porque nós, como profissionais que nos qualificamos, que estudamos pra caramba, fazemos vários cursos e tudo mais, a gente merece o melhor, cara. Então, assim, eu acho complexo demais isso de você querer muito fazer com que aquela empresa que não é sua, fazer com que o nome de outra pessoa seja gigantesco ao invés do seu, sabe? E isso era uma coisa que, dentro da minha área, isso é muito comum. Tipo, dentro da minha área é extremamente comum. Esses escritórios de advocacia que são maiores e tudo mais, eles contratam jovens advogados. O jovem advogado, às vezes, não pode nem botar o nome dele na petição. Então, às vezes, ele faz um trabalho excelente, lindo, maravilhoso, só que quem leva todo o crédito é a outra pessoa. E eu acho que isso também me fez
pensar muito nos últimos anos sobre, beleza, é isso que eu não gosto no direito, é isso que eu não gosto em ser advogada, é isso que eu não acho legal. Da mesma forma, na consultoria, a consultoria eu posso desenvolver ela do meu jeito. Se não tiver bom, você pode mudar. Exatamente, se não tiver bom, eu posso mudar, mas quem é responsável por isso? A Maria. Ah, tá, beleza, então é a Maria que pode fazer isso. Então, essa é a parte que eu amo na consultoria. Dentro do direito, eu vou depender de muita gente? Vou, mas se eu fizer um trabalho excelente, eu vou trazer um bem pra pessoa. Então, eu vou fazer com que a pessoa conquiste aquilo que ela, às vezes, tá perdendo a noite de sono. E isso é muito revigorante pra mim. Então, por isso que eu ainda atuo no contencioso, porque eu acho muito boa essa parte de chegar pra um cliente e falar assim, putz, a gente ganhou o seu processo, você pode dormir tranquilo e tá tudo certo. Então, assim, eu acho que o principal de tudo é a gente sempre fala sobre isso, é a gente não se colocar dentro da caixa. Quando a gente se coloca dentro da caixa, a gente se poda muito, a gente poda muito do nosso potencial e de todo o resto, sabe? E eu acho que também, principalmente quando a gente tá chegando aí perto dos 30, é importante a gente se fazer a pergunta do o que eu tô fazendo agora e se eu continuar fazendo isso pelos próximos 5 anos, aonde eu vou estar? Sim. Eu acho que, e assim, é uma pergunta que a gente escuta desde cedo, né, que a gente tem que se fazer essa pergunta, só que quando a gente tá ali perto dos 20, a gente não entende isso, né? Você, tipo, não materializa isso. E agora, chega assim, de verdade, se eu ficar todo dia... Agora faz sentido. Agora, se eu ficar todo dia acordando e fazendo tudo que eu faço todos os dias, aonde a minha vida vai estar? E eu acho que assim a gente consegue entender o que é prioridade, né? Eu acho que esse é o ponto de virada mesmo dos 30, cara. Pra mim, esse realmente foi o ponto de virada. Porque quando a gente faz 18, sou 18, independente, vou poder viver minha vida e tal, fazer tudo que eu quero. E aí, beleza, chegou os 18, chegou os 20, chegou os 25. E querendo ou não, a gente tem algumas rotinas pré-estabelecidas. Vai muito da família, né? Sim, porque, por exemplo, se a minha família, todo mundo acorda na hora tal, todo mundo dorme na hora tal, às vezes eu sou condicionada indiretamente, às vezes eu nem percebo isso, mas a minha vida, ela tá girando em torno da rotina da casa. Então, tipo, putz... É muito normal isso faz sentido aconteça. pra mim? Tipo, isso faz sentido pra mim, pro que eu quero daqui a alguns anos? E pra mim, depois que eu passei por todos esses perrengues, que eu passei por todas essas crises, que eu fiz muita terapia, muitas coisas, eu parei e falei, do jeito que tá, da minha rotina do jeito que tá, se eu continuar, sei lá, acordando na hora tal e dormindo na hora tal e só tendo, sei lá, 8 horas, 9 horas pra fazer o que eu preciso fazer e às vezes eu não tenho nem isso, como é que eu vou fazer pra conseguir sair desse ciclo? Porque não tem como, é aquilo que a gente falou, não tem como você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, gente, O 30, ele traz muito esse peso, porque você olha assim, acho que com 30 anos você não pode mais jogar a culpa em ninguém. Tipo, a culpa você não Essa é a pior parte. Acho que assim, com 30 você fala, você já tem 30 anos, você vai jogar a culpa em cima de quem? Você tem vergonha, você nem quer jogar a culpa em cima de outra pessoa. Aí você acaba que você fala, a culpa é sua. Então, e eu acho que daí, isso, assim, a gente tem essa maturidade de entender, reconhecer, assumir a culpa, botar debaixo do braço e falar, vamos mudar essa merda, então. Isso aí que você falou pra mim foi demais, cara, demais, demais. Até os meus 25, eu culpava todo mundo de tudo que acontecia na minha vida. Então, tipo, a culpa é de todo mundo, não sei o que, não sei o que. Só que eu nunca parei pra enxergar que, mas se todo mundo tá fazendo isso, é porque eu não coloquei limites antes. Se todo mundo tá fazendo isso e acha que tá certo, é porque eu nunca comuniquei claramente que, beleza, eu não posso fazer isso. Não contem comigo. Não contem comigo. Ou, eu preciso focar na minha advocacia, mas, nossa, não, isso aqui é chato, eu vou, sei lá, vou depois eu faço. Depois eu faço, amanhã eu faço, semana que vem eu faço. E passa mais um ano. Eu acho que quando a gente tá chegando perto dos 30, o tempo passa muito diferente. A gente não costumava falar, tipo, nossa, esse ano passou muito rápido. Verdade. Gente... Ou o tempo tá passando mais rápido ou a gente mudou a nossa percepção mesmo, né? A gente mudou muito a percepção, cara, porque eu lembro quando a gente era criança, ficava esperando ansiosamente chegar dezembro para férias. Não, amiga, esses dias eu tava fazendo tanta coisa em casa de manhã que eu olhei pro relógio e falei, não é possível que já são 10 horas, eu acho que cada hora tem 40 minutos nesse relógio. Não é possível, gente, não é possível. E quando a gente pra ver o quanto o nosso tempo é valioso, o quanto se eu fizer tudo, eu não vou conseguir ter tempo pra fazer nada na realidade, dá um choque, dá um baque. Pra mim foi um baque mesmo.
E eu não tenho mais em quem botar a culpa, gente. Se eu com 30 anos não resolver a minha vida, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, que não tomei conta das rédeas da minha vida. E eu acho que é isso que faz a gente se mexer, né? É aí que você começa. E que bom que isso acontece pra fazer a gente se mexer. Porque eu penso que, às vezes, alguém que nem reflete muito sobre isso, às vezes chega e fala, mas que se foda também, e fica esperando um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Será que um dia percebe? Será que um dia percebe? O quanto tempo passou? Amiga, eu acho difícil. Você tem 30, você vai fazer 30, comenta pra gente aqui como que você passou pela crise dos 30. Porque falam que a próxima agora é com 50. Né? É a crise de meia-idade. É, a dos 50. Então, assim, eu já tô me preparando psicologicamente. Calma, amiga, tá cedo, ainda falta 20. Falta 20, exatamente. Só que do jeito que o tempo tá correndo rápido, tá aí, tudo já. É possível. Então, daqui a pouco vocês estão vendo aqui Entre Micas na crise dos 50. Daqui a pouco temos aí o nosso episódio Entre Micas na crise dos 50. Mas assim, eu acho que se a gente puder deixar algum conselho, algum recado, algum motivacional pra você que tá passando por um momento de crise, pra você que tá passando aí pela crise dos 30 ou pela crise dos 20 ou a crise que for em que você olha e fica meio, putz, pra onde que eu vou agora? O que eu faço? Será que o que eu tô fazendo é certo? Será que isso aqui vai dar certo? Sentir aquela sensação de ansiedade, aquela sensação de medo. Você não tá sozinho. Tipo, muitas pessoas estão passando exatamente pela mesma situação. A gente tá falando muito da crise dos 30, porque literalmente é o ponto que a gente tá vivendo agora e a gente viu muitos relatos em alguns posts, até você tinha compartilhado comigo, de pessoas que pegaram todo esse avanço tecnológico do zero e hoje em dia estão numa situação que nunca existiu. E é normal a gente ter medo, a gente tem medo do desconhecido mesmo. Só que é aquilo, se a gente ficar só com medo e não conseguir enfrentar de alguma forma, tem que enfrentar de alguma forma, gente. Porque se ficar só nisso de, nossa, é muito difícil, nossa, porque não vai dar certo. Eu acho que tem que pensar assim, ó, você vai fazer 30, vai fazer 40, vai fazer 50. Como que você quer estar lá? O tempo vai passar do mesmo jeito pra todos, como né? que você vai estar lá? Como que você vai estar quando chegar aos 30, os 40, os 50? O que você vai ter feito? É isso, vambora. E ter a noção que se você, beleza, eu estipulei uma meta aqui pros meus 40, pros meus 30, pros meus 20, eu estipulei essa meta, mas o que eu tô fazendo hoje? Não começa pra chegar lá, viu? Porque se você não faz hoje, não adianta você esperar pra fazer amanhã nem depois, porque você só vai continuar procrastinando. E quando você chegar lá no ano e para falar assim, putz, eu tinha que ter feito aquilo tantos anos atrás. E isso pra mim foi muito comum. De verdade, assim, igual, eu podia ter feito outra faculdade. Tá, agora, depois que eu sou mestre em Direito, você vem com essa pra cima de mim, Maria? Pelo amor de Deus. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso, assim, sabe? De não largar Isso é muito, como se diz? Tentador. Tentador, porque, é fácil você botar a culpa em outra coisa. É muito fácil você tirar a sua responsabilidade, a sua culpa de ter feito uma escolha. Pra cada escolha que a gente faz, vai ter uma consequência, gente. Não tem como. Então, gente, se a gente puder deixar esse motivacional aí pra vocês, fica aí a dica. Se você tá passando por esse BO, tá passando por uma crise, tiver aí um outro motivacional, quiser compartilhar nos comentários, a gente vai adorar saber também. E é isso, gente. Por aqui a gente continua sendo a sua melhor companhia na segunda-feira. Na semana que vem a gente volta com outro assunto super legal pra conversar com vocês. E é isso. Tchau, tchau.